tenho 20 anos, sou estagiário num banco, mas todo mundo acha que sou o gerente. Se você é novo no canal, já se inscreva, curta e compartilhe para receber mais histórias como esta. Meu nome é Antônio, tenho 20 anos, estou cursando administração em uma universidade pública e, há pouco tempo, consegui uma vaga de estágio em um banco. É meu segundo estágio. Antes disso, trabalhei por quase um ano em outro banco, que tinha um código de vestimenta mais rígido. Lá, todos os funcionários, inclusive os estagiários, precisavam seguir uma linha bem formal, terno, gravata, sapato engraxado. No começo foi estranho, confesso. Me sentia meio deslocado, como se estivesse fantasiado de adulto. Mas com o tempo, fui me acostumando, e, para ser bem sincero, comecei a gostar. Outra coisa curiosa é que, nesse banco anterior, por todos se vestirem de maneira muito parecida, os clientes nos tratavam de forma praticamente igual. Ninguém tentava adivinhar quem era estagiário, quem era gerente. Todo mundo era chamado de gerente. Não havia esse julgamento visual, porque o uniforme meio que nivelava todo mundo. Isso me fazia sentir parte da equipe, mesmo sendo novo e com pouca experiência. Foi ali que percebi o quanto a roupa pode influenciar na forma como você é percebido, e também o quanto isso pode te proteger de certos estigmas. Quando esse primeiro estágio acabou, continuei usando o estilo mais formal mesmo fora do trabalho. Passei a ver aquilo como parte de mim. Era uma forma de mostrar, não para os outros, mas para mim mesmo, que eu estava me esforçando, tentando construir um futuro com seriedade. Eu gosto da sensação de estar bem apresentado, de parecer alguém confiável e preparado, mesmo que por dentro eu ainda esteja aprendendo tudo. Agora, nesse novo banco, um banco público, por sinal, o ambiente é bem mais flexível. É um contraste enorme com o meu estágio anterior. Neste, tem gente que trabalha de camisa polo, calça jeans e tênis, sem qualquer cerimônia. Ninguém exige roupa social, muito menos gravata. A informalidade reina até entre os gerentes, que preferem conforto à formalidade. A maioria dos estagiários vai com roupas mais simples, às vezes até com mochila nas costas e camiseta da faculdade, o que é compreensível, já que muitos saem direto das aulas para o estágio. Em algumas agências, já vi até quem vai de tênis de corrida ou jaqueta esportiva, e isso não é mal visto, pelo contrário, é até comum. Ainda assim, mesmo sabendo que ninguém espera isso de mim, todos os dias chego de terno. Não por vaidade, mas porque me sinto mais preparado, mais centrado, e porque já me acostumei com a ideia de me vestir como se já tivesse alcançado o que estou buscando. Às vezes, na universidade, alguns colegas até brincam dizendo que pareço advogado ou que estou indo prestar um concurso importante. Mas, no fundo, acho que essa escolha me ajuda a manter o foco. Me lembra, todo dia, do que estou construindo. Não é só aparência, é um compromisso comigo mesmo. E foi aí que começaram as confusões. Já no primeiro dia, eu ainda estava completamente perdido. Não sabia quase nada dos sistemas, não entendia direito o fluxo de atendimento e mal tinha decorado os nomes dos colegas. Estava sendo treinado por um funcionário mais velho, muito experiente, que vinha me mostrando tudo com calma. A gente mal tinha começado o dia quando um cliente entrou na agência visivelmente irritado. Veio direto na minha direção, com o rosto vermelho e uma fatura na mão. "Você é o gerente dessa agência?", perguntou, num tom firme. Respondi rindo, sem jeito, tentando disfarçar o nervosismo. "Ainda não, sou estagiário, mas posso chamar o gerente para você." Ele ficou claramente surpreso. Aparentemente, minha roupa passava uma autoridade que eu definitivamente ainda não tinha. Era sobre uma cobrança de taxa que ele considerava indevida, e eu nem saberia por onde começar a ajudar, mesmo que quisesse. Felizmente, o colega que estava me treinando logo apareceu e assumiu a conversa. Enquanto isso, eu fiquei ali parado, tentando absorver a situação e pensando, vai ser um estágio bem diferente do que eu imaginava. Ele ficou surpreso. E não foi o único. Outros clientes já vieram direto a mim, como se eu fosse responsável por resolver problemas complexos. Eu ainda não sabia quase nada. Estava no começo do estágio, mal entendia os processos básicos, e tudo ainda era novo demais. Teve uma senhora que me entregou todos os documentos dela e começou a explicar uma situação bem específica de inventário, cheia de detalhes técnicos. Ela falava com tanta confiança, achando que eu era alguém importante, que fiquei completamente travado.
Tentava acompanhar com a cabeça, mas meu cérebro parecia que tinha congelado. Ainda assim, mantive a postura, segurei os papéis com firmeza e assenti algumas vezes como se soubesse o que estava acontecendo. Até que um colega percebeu meu desespero silencioso e interveio, tomando a frente da conversa com naturalidade. Depois, enquanto caminhávamos de volta às mesas, ele olhou para mim rindo e disse: "Com essa roupa, ninguém vai imaginar que você está começando agora." Foi aí que percebi que a aparência, por mais que ajudasse a me sentir seguro, também criava expectativas que eu ainda não tinha como corresponder. O mais curioso é que até dentro da equipe começaram a me tratar diferente. Alguns colegas mais experientes me chamam de doutor, meio em tom de brincadeira, mas com um certo respeito. Já escutei conversas no café tipo: "Esse aí, ó, tem cara de quem vai virar superintendente antes dos 30, chegou com postura de diretor. A gente tem que ficar esperto." Começaram até a me pedir ajuda com tarefas que normalmente não passariam para um estagiário. Uma vez me pediram para revisar uma planilha de fechamento mensal da agência, cheia de fórmulas, categorias e códigos internos. Era uma planilha de controle de despesas operacionais, com informações sensíveis, e que, como eu só fui descobrir depois, normalmente só supervisores mais antigos sabiam manipular corretamente, e justo naquele período, o supervisor da agência estava de férias, o que deixou tudo ainda mais caótico. Com a ausência dele, a responsabilidade por revisar a planilha acabou sendo empurrada para quem parecia mais confiável aos olhos dos colegas, no caso, eu. Foi uma mistura de honra e desespero. Saber que confiavam em mim, mesmo sem saber minha real experiência, me deixou orgulhoso, mas também extremamente pressionado. Achavam que eu já dominava o processo só pela minha aparência. E eu, por medo de parecer despreparado, não tive coragem de dizer que nunca nem tinha aberto aquele tipo de arquivo antes. Passei a noite inteira assistindo vídeos no YouTube e lendo fóruns de Excel para não fazer feio. Anotei tudo em um caderno, testei fórmulas em casa, e no dia seguinte, revisei com o máximo de cautela possível. No fim, deu certo. Mas internamente, eu sabia que tinha dado sorte, e que aquele tipo de expectativa podia ser perigoso se eu não tomasse cuidado. O mais impressionante foi a reação do gerente da agência, que ao ver a planilha pronta, me chamou na sala dele. Ele olhou sério por alguns segundos e perguntou: "Você já trabalhou com esse tipo de material antes?" Balancei a cabeça, tentando ser honesto, e respondi que tinha me esforçado bastante, mas que era a primeira vez. Ele ficou visivelmente surpreso. Disse que aquele tipo de tarefa geralmente era delegado apenas a supervisores experientes, e que estava impressionado com meu cuidado e iniciativa. Aquilo me deixou dividido entre o alívio e a responsabilidade. Por dentro, eu pensava: mal sei usar direito o sistema do banco, e tô aqui, entregando o relatório como se fosse sênior. Apesar das brincadeiras e das expectativas, algumas situações acabaram se tornando únicas. Uma em especial me marcou bastante. Uma cliente idosa, Dona Irene Aparecida, de quase 80 anos, apareceu na agência com o filho para entender melhor sobre consórcios. Ela queria algo acessível, uma forma de realizar um desejo antigo. Conversamos com calma, expliquei tudo de maneira bem didática, usando papel e caneta para mostrar o passo a passo. Ela acabou fechando um consórcio de motocicleta, não para ela usar, segundo disse, mas porque achava bonito e queria deixar algo para o neto. O que ninguém esperava é que, 2 meses depois, ela fosse contemplada. No fim de semana em que recebeu a carta da administradora avisando sobre a contemplação, ela me ligou toda animada. Eu estava em casa, estudando, e atendi achando que era algum engano. Mas era a Dona Irene, aos gritos de felicidade com a voz se arrastando. No fundo da ligação, dava para ouvir o barulho da família fazendo churrasco, gente rindo alto, copos tilintando e uma música tradicional carioca tocando animada. Ela dizia que eu era pé quente, que tinha mudado a vida dela, e que agora sim iria comprar a moto dos sonhos. E mais surpreendente ainda, resolveu comprar a moto para ela mesma. Disse que estava cansada de depender dos outros para se locomover. Quando voltou à agência para agradecer, chegou com capacete e tudo, radiante de felicidade, dizendo que era a primeira vez que se sentia livre de verdade. Desde então, toda vez que ia à agência, fazia questão de perguntar por mim. E, para minha surpresa, passou a insistir que eu deveria passear com ela de moto. Dizia que ia me buscar em casa um sábado qualquer, para dar uma volta na orla e depois ir na casa dela tomar um chá. Eu sempre ria, meio sem saber o que responder,
e os colegas brincavam dizendo que eu tinha virado o piloto oficial da Dona Irene. Aquilo me mostrou quanto o contato com o cliente pode gerar laços reais, mesmo em situações em que você acha que só está fazendo o seu trabalho. Outra situação que me marcou foi a venda de um seguro residencial para um cliente que, na hora, nem queria. Ele tinha vindo até a agência apenas para tirar dúvidas sobre movimentações na conta, queria entender umas tarifas, falar sobre o cartão, essas coisas rotineiras. Durante o atendimento, depois de resolver as pendências iniciais, comentei de forma espontânea sobre os seguros que o banco oferecia, e entre eles, destaquei o residencial. Fiz o atendimento com calma, expliquei as coberturas, as condições e mostrei os valores envolvidos. Ele ouviu com atenção, perguntou algumas coisas, e surpreendentemente, decidiu contratar ali mesmo. Assinou, agradeceu e foi embora como se aquilo fosse apenas mais um item burocrático na vida dele. Meses depois, ele voltou à agência. Entrou já me procurando, apertou minha mão com força e disse que precisava me agradecer pessoalmente. Havia ocorrido um vendaval muito forte na região onde ele morava, e parte do telhado da casa dele foi arrancado, além de várias janelas que estouraram com os ventos. O prejuízo teria sido enorme, algo na casa dos dezenas de milhares de reais, segundo ele próprio. Mas, por causa do seguro que havia feito comigo, ele não precisou desembolsar quase nada. Fiquei sem saber o que dizer. Ele estava visivelmente emocionado, e eu também me emocionei. Às vezes, no atendimento do dia a dia, a gente esquece que está lidando com situações que podem de fato mudar a vida das pessoas. Naquele momento, percebi o quanto uma explicação bem feita, uma venda correta e um pouco de paciência podem fazer diferença na vida de alguém. Apesar das brincadeiras e das expectativas exageradas, sei que ainda tenho muito a aprender. Muitas vezes não sei o que fazer nos sistemas, às vezes fico completamente perdido em reuniões, sem entender o que está sendo discutido, são dezenas de produtos prioritários e metas, fico apenas anotando palavras soltas que pretendo pesquisar depois. E além das tarefas internas, com o tempo comecei a notar um padrão curioso com alguns clientes. Várias vezes, depois que falavam com outros atendentes e recebiam a resposta de que não tinham a documentação necessária para fazer prova de vida, ou que alguma cobrança no extrato não poderia ser resolvida na hora, vinham direto até mim para reclamar. Sempre muito sérios, alguns até exaltados. Me tratavam como gerente, como alguém com autoridade para resolver o que os outros não quiseram resolver. No início, eu travava. Mas depois aprendi a escutar. Passei a ouvir tudo com paciência, mesmo quando a pessoa estava apenas desabafando ou repetindo o que já tinha dito antes. Alguns falavam por 10, 15 minutos sem parar, e eu ficava ali, concordando, fazendo anotações em um papel que depois jogava fora. Quando a pessoa finalmente terminava, eu respirava fundo e dizia: entendi, vou encaminhar a sua solicitação. E era exatamente isso que eu fazia. Mandava um e-mail curto e direto para o gerente, relatando por cima o que eu tinha ouvido, e pronto. Às vezes, nem resposta eu recebia. Mas curiosamente, muitos desses clientes voltavam depois para me agradecer, dizendo que finalmente tinham recebido retorno ou que agora sim tinham sido levados a sério. Eu ficava sem saber se ria ou se me preocupava. No fim das contas, a roupa continuava abrindo portas que nem eu sabia onde davam. Em alguns momentos, só observo em silêncio, torcendo para que ninguém me faça uma pergunta direta. Tem dias que volto para casa me sentindo um impostor, revendo mentalmente tudo o que fiz e tentando descobrir se alguém percebeu minha insegurança. Às vezes, me pego comparando meu desempenho com o dos outros colegas, mesmo sabendo que cada um tem seu ritmo. Mas ao mesmo tempo, percebo que o modo como me visto criou uma barreira contra aquela insegurança típica de quem está começando. Mesmo nos dias em que me sinto mais perdido, o simples ato de colocar o terno de manhã me dá uma sensação de controle, de presença. Ele funciona quase como uma armadura silenciosa, que me protege das dúvidas e transmite, ainda que falsamente, a ideia de que eu sei o que estou fazendo. Não resolve tudo, claro. Mas me ajuda a encarar o dia com mais confiança, como se eu já estivesse ensaiando o profissional que quero ser amanhã. Tem gente que pode achar exagero ou desnecessário. Mas para mim, vestir um terno é como botar uma armadura. Me lembra do que quero conquistar, da trajetória que estou tentando construir. E se nesse processo eu acabar sendo confundido com um gerente, tudo bem. Quem sabe, um dia, eu realmente me torne um.
Certa vez, uma supervisora de outra agência foi deslocada temporariamente para a nossa. Ela precisava fazer uma prova online para uma certificação interna do banco, mas estava completamente desesperada. Já passava dos 60 anos, e me confessou que não lembrava mais de nada do conteúdo. Disse que se sentia completamente travada com o sistema da prova, que era num ambiente virtual cheio de menus e comandos pouco intuitivos. Era final do expediente, todo mundo já estava se preparando para ir embora, quando ela veio até mim, aflita, pedindo ajuda. Disse que tinha ouvido falar que eu era bom com computador e que precisava muito de um anjo da guarda naquele momento. Eu não pensei duas vezes. Sentei na frente do computador com ela, respirei fundo e comecei a guiá-la passo a passo. Enquanto isso, uma colega preparou um pacote de pipoca no micro-ondas, e outros colegas começaram a se aglomerar ao redor da mesa. Virou uma pequena plateia. O clima, que no início era tenso, foi se transformando em algo quase festivo. Gente rindo, torcendo, fazendo silêncio respeitoso quando eu lia as perguntas da prova em voz baixa para a supervisora. Depois de quase uma hora, clicamos em finalizar. A tela carregou por alguns segundos e apareceu, aprovada. A sala inteira explodiu em aplausos espontâneos. Foi um momento inesperado de alegria coletiva, e a supervisora me abraçou emocionada, dizendo que jamais teria conseguido sem minha ajuda. Aquele gesto simples acabou virando uma das memórias mais bonitas que guardo desse estágio. Na semana seguinte, para agradecer o apoio e o clima acolhedor que encontrou na agência, ela organizou um churrasco para toda a equipe. Comprou carnes, refrigerantes, sobremesas, e fez questão de convidar um por um. O gerente liberou o pátio dos fundos da agência para o evento, e todo mundo ajudou com alguma coisa. Foi uma confraternização simples, mas muito marcante, e me fez perceber como pequenas atitudes, mesmo num ambiente formal como o bancário, podem gerar momentos de afeto e reconhecimento. Tem gente que pode achar exagero ou desnecessário. Mas para mim, vestir um terno é como botar uma armadura. Me lembra do que quero conquistar, da trajetória que estou tentando construir. E se nesse processo eu acabar sendo confundido com um gerente, tudo bem. Quem sabe, um dia, eu realmente me torne um. Atualização. Quando meu período de estágio terminou, fui convidado a retornar ao banco onde havia trabalhado antes, agora como efetivo. Voltei para minha antiga instituição, mas dessa vez em um cargo melhor, com mais responsabilidades e também com uma visão totalmente diferente. Ao reencontrar meus colegas de lá, muitos me parabenizaram por ter suportado o estágio em um banco público. Alguns disseram em tom de brincadeira: "Você voltou mais forte", ou, "Depois de passar por lá, você aguenta qualquer coisa". O que eles talvez não saibam é que, apesar das dificuldades, das cobranças e da bagunça que foi por dentro, aquele estágio mudou muito a forma como vejo o trabalho, os clientes e até a mim mesmo. Carrego comigo tudo o que aprendi, inclusive as histórias curiosas, as pessoas que conheci, e o terno que sigo usando, agora não só como armadura, mas como parte de quem me tornei. Comentário do curador. Esse relato mostra bem como a forma de se apresentar pode influenciar diretamente na maneira como somos percebidos. É curioso como o vestuário pode transmitir autoridade ou maturidade, mesmo quando a pessoa ainda está começando. Mas, mais do que os outros enxergarem isso, é o próprio autor que usa isso como ferramenta para se afirmar e se fortalecer. No fundo, vestir-se como quem já chegou pode ser um passo importante para, de fato, chegar lá. E você, já foi confundido com alguém de cargo mais alto? Como lida com a imagem que passa no seu ambiente de trabalho? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.